Em 1992, a Pepsi fez um concurso nas Filipinas que acabou matando 5 pessoas. O concurso se chamava Febre do Número, e a ideia era bem simples. Todas as noites, um noticiário revelaria um número vencedor. E se você tivesse uma tampa de garrafa de Pepsi com esse número, você ganharia 1 milhão de pesos. 1 milhão de pesos em 1992 mudaria a vida da maioria dos filipinos. É claro que este concurso se tornou muito popular. Famílias estocavam tampinhas de Pepsi em suas casas. Muitas pessoas vasculhavam lixeiras tentando encontrar tampinhas perdidas. De acordo com a Pepsi, metade da população do país estava participando ativamente do concurso, e foi por causa dessa popularidade que a Pepsi decidiu estender a febre do número por mais 5 semanas. E foi aí que as coisas deram terrivelmente erradas. Você via que durante todo o concurso, a Pepsi estava no controle total de quantos vencedores havia. Eles dependiam apenas de um programa de computador que gerava 2 garrafas vencedoras em fábricas de engarrafamento. 2 tampas vencedoras significava que poderia ter apenas 2 vencedores. Esse era o planejamento feito pela Pepsi para ter tudo dentro do seu controle e principalmente de seu orçamento. Mas algo deu errado depois que eles estenderam o concurso. O programa de computador falhou, causando a confusão de alguns números, e em 25 de maio de 1992, às 18 horas, o noticiário da noite do Canal 2 chamou o número vencedor. 349. Como dissemos, poderia ter apenas 2 vencedores, mas o que aconteceu é que centenas de milhares de filipinos começaram a comemorar. O que aconteceu foi o seguinte: o número 349 já havia sido sorteado. Por causa disso, as fábricas de engarrafamento ficaram livres para imprimir esse número o quanto quisessem, o que resultou em mais de 600 mil números iguais circulando nas Filipinas. 349 era um número tão comum que muitas pessoas tiveram mais de uma tampinha com esse número. Naquela noite, as ruas ficaram loucas de festa. As pessoas estavam todas ricas e finalmente poderiam parar de se preocupar com o dinheiro. Centenas de pessoas correram para a fábrica da Pepsi com suas tampinhas premiadas. Resultado, a Pepsi fechou as fábricas e ficou aguardando a polícia. A empresa rapidamente percebeu que havia estragado uma das maiores campanhas de sua história. Executivos da Pepsi se reuniram no meio da noite para tentar encontrar alguma solução. Se fossem pagar todos os ganhadores, seriam bilhões e bilhões de dólares. Ao invés disso, eles colocaram a culpa no computador e ofereceram 500 pesos para cada tampinha vencedora. Isso era 0,05% do prêmio original. Enquanto alguns aceitaram essa oferta, a maioria recusou e ficou ainda mais irritado. Afinal de contas, eles não estavam nem aí se tinha ocorrido algum erro no computador. Eles alegavam que a Pepsi era uma corporação multibilionária e poderiam sim honrar o valor total do prêmio. Mas a Pepsi não se mexeu e protestos violentos e tumultos eclodiram, deixando 5 pessoas mortas e dezenas de feridos. O grupo 349 invadiu as fábricas da Pepsi, jogando coquetéis Molotov nas janelas e bombardeando caminhões da Pepsi que passavam. No ano seguinte, a multidão enfurecida adotou uma abordagem mais organizada para combater a coalizão da Pepsi. 349 foi um grupo de vencedores que entrou com uma ação legal contra a empresa e elegeu um cara chamado Del Fuhr como seu líder. Ele reuniu mais de 500 mil vencedores em uma tentativa de processar a Pepsi por mais de 400 milhões de dólares. O caos continuou até 1993, momento em que uma nova reviravolta na história começou a circular. Manchetes de jornais sugeriram que a Pepsi era de alguma forma responsável por bombardear seus próprios caminhões. Essas manchetes foram baseadas em um depoimento de um policial que alegou que fizeram isso na tentativa de pintar o grupo 349 como terroristas e prejudicar sua posição no tribunal. A Pepsi contratou mercenários para se infiltrar nesses grupos e causar os tumultos. Mais testemunhos surgiram de pessoas alegando que a Pepsi os pagou para causar problemas e causar confusão. Um advogado da Pepsi rapidamente negou as alegações e isso foi basicamente o fim de tudo em 1993. O tribunal finalmente emitiu um mandado de prisão para 9 executivos da Pepsi. Esta foi uma grande vitória para o grupo 349, mas infelizmente foi uma das únicas nos meses seguintes. Quase todas as ações civis e criminais foram arquivadas. Em 2006, o tribunal fechou oficialmente o livro em todos os processos judiciais restantes. Eles afirmaram que a Pepsi
não foi negligente no desastre da febre do número. No final de tudo, a Pepsi só teve que pagar uma pequena multa de 150 mil pesos. Muitos filipinos que experimentaram a febre dos números ainda estão traumatizados até hoje. Mencionar a palavra Pepsi em torno de certos grupos é desaprovada e nem pense em fazer alguma gracinha. A Pepsi recentemente foi perguntada sobre sua resposta ao desastre da febre do número. E eles responderam o seguinte: esses eventos ocorreram há quase 30 anos atrás e nenhum dos executivos familiarizados com esse programa está mais na PepsiCo. Lamentamos profundamente qualquer dor e sofrimento que nosso erro causou ao povo das Filipinas. Gostou desse formato de vídeo? Clique em gostei e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias. Mas e você? O que faria se ganhasse R$1 milhão? Deixa aqui embaixo nos comentários.